Mas irmãos, quando Geazi saiu, a escola de profeta cresceu. Olha, quando a lepra saiu, a escola de profeta, que outrora comportava todo mundo, não comportava mais. Mas irmãos, quando o pecado sai do meio do povo, a igreja amadurece espiritualmente, a igreja desenvolve espiritualmente, a igreja trabalha junto, em conformidade com a direção do Espírito de Deus, com a promessa do profeta Isaías, que diz, Isaías 54, versículo 1, e diz: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz a filho, exalta de prazer com alegre canto, exclama tu que ainda não tivesses dores de parto, porque mais, ó glória, são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam e não se impeçam. Ele está falando, começa a adorar, começa a bendizer, começa a enaltecer o nome do Senhor, porque o Senhor vai estender, vai alargar, vai ampliar a tua tenda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquilo que era seco vai frutificar, oh glória, aleluia. É tempo de ampliar, é tempo de crescer, é tempo de ver o milagre de Deus florescer para a glória do Senhor. Examinar a ferramenta para ver se ela está ajustada. E você tem que usar a sua ferramenta, não a ferramenta dos outros. Não entra na guerra com a ferramenta de ninguém. Vá na guerra com a sua ferramenta. Davi foi enfrentar Golias. Toma minha armadura. Davi até vestiu, começou a andar todo duro, igual a mulher. Ele falou, não dá, meu rei, porque a sua armadura é muito grande para mim, está folgada. Eu prefiro com pedra e com a minha funda, porque está ajustada. Eu conheço, e foi Deus que me deu. E se Ele deu, eu vou operar baixo ao poder do Espírito Santo, amados irmãos. Ferramenta ajustada. Porque um salvo pega. Um salvo erra. Um salvo pode ofender o Espírito do Senhor? Pode. Mas quando ele assim o faz, quando ele assim estava operando, orando, cultuando, vivendo, adorando, ele cai, amados irmãos. Há uma tristeza na alma, há uma angústia no espírito, e ele não quer. Ele fala, eu estava trabalhando na obra, por que eu caí? Por que a minha ferramenta sumiu? Por que eu não consigo pregar mais, orar mais? Por quê? Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Quando alguém perde aquilo que Deus deu, ele faz como Davi. Ó Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero perder a alegria da tua salvação. Aleluia. Machado, a ferramenta afiada, não dá para operar sem o Espírito Santo do Senhor. Quando você vai para a armadura de Deus, a única arma que corta é pau. A espada, machado. Todas as outras são de proteção. A única de ataque para cortar é a espada do Espírito do Senhor, que é a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus cair da tua mão. E se ela caiu, hoje ela voltará pelo poder do Espírito do Senhor. Aleluia. O moço grita, ai meu Senhor, por que emprestar? Jesus manda um discípulo atravessar, levanta a tempestade, você lembra? E eles veem Jesus vindo sobre as águas, e Pedro diz, se és o Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus diz, vem. Pedro começa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, homem. Aí ele começa a olhar o vento, a tempestade, e ele começa a afundar. Ele estava andando pela fé e ouviu Jesus falar, vem. Ele começa a afundar,
Só que quando ele começa a afundar, ele faz igual o filho dos profetas. Ai, meu Senhor! Eu estou afundando! Eu caí! Eu pequei! Eu desisti! Eu abandonei! Eu perdi a ferramenta! Eu não prego mais! Eu não oro mais! Oh, Senhor, me sujei no pecado! Eu estou afundando! Ao versículo 6, olha que graça, mano. E disse o homem de Deus. Aqui, o próprio Deus, amado. Onde caiu? A pergunta. E mostrando-lhe ele o lugar, o homem de Deus pergunta: onde caiu? O nosso Deus, amado, não é o Deus do porquê. O que você caiu? O que aconteceu? O que será que você lambança? Ele só nos traz a memória e fala: onde é que caiu? O nome de Eliseu é O Senhor é Salvação. Quando aquele filho do profeta ele perde o machado, o Deus da salvação estava ali do lado dele. E nessa noite, pelo Espírito do Senhor, se você caiu, hoje é noite de graça, hoje é noite de perdão, hoje é noite de misericórdia, hoje é a noite de você falar: ai, meu Senhor, o Senhor da minha salvação. E ele pergunta: onde caíste? Onde? Aleluia, Deus. Porque o Senhor da salvação veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, o Senhor da salvação, veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 2,3 diz em diante: porque isto é bom e agradável diante de Deus, que deseja que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Senhor da salvação está ao lado daquele que trabalha, que crê, que ora, mas que por alguma circunstância, por alguma falta de precisão, deixou cair a ferramenta, perdeu a ferramenta, caiu. Mas hoje é noite de você gritar: ai, meu Senhor! E ele te pergunta: onde é que caiu? Onde é? O problema não é perder a ferramenta, porque a ferramenta era sua, emprestada. Mas pastor, aí que está o problema, eu tenho que dar conta. Mas a ferramenta é do Deus da salvação. Então o problema não é perder a ferramenta. O negócio é você saber onde caiu. Porque o Deus da salvação te pergunta: onde é que caiu? Nosso Deus é o Deus do onde, amado. Não é o Deus do porquê. Quem pergunta porquê é os homens. Para que eu preciso de salvação? Por que Jesus? Por que ele vem em carne? Por quê? Por quê? Para que Jesus? O nome dele é Jesus, aí a fé. Nosso Deus é o Deus do onde. Adão, onde é que tu? Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Eu descobri nessa tarde que o nosso Deus é o Deus do onde. Aleluia. Apocalipse capítulo 2 fala: a igreja de Éfeso, lembra de onde caíste e volte às primeiras obras. Aleluia. Lembra onde? Onde caiu o machado? Lembra? Calamassuri de Candarai. Você pode cair, mas se o Deus da salvação estiver ali, é a mesma coisa. Jeremias 18, é um vaso quebrando, caindo, mas caindo na mão do oleiro. Glória a Deus. Fica tranquilo.
Cortar viga, cortar madeira, é contigo. Mas fazer machado flutuar é com Deus. É com Deus. Fica tranquilo. Quando ele grita e o homem de Deus fala: onde é que caiu? Tu sabe. Eu sei onde eu caio, Luiz. Eu sei. Eu sei. Deus só quer sinceridade. Ele fala: onde é? Fala, meu filho. Adão, onde é que você está? Fala, meu filho. Confessa, confessa. Fala, eu sei. Eu só quero que você confessa. Fala. Porque aquele que confessa e abandona alcança do Senhor a misericórdia. Confessa. O diabo quer cerrar os teus lábios. E nessa noite o Espírito de Deus quer abrir. Confessa. E disse o homem de Deus: onde caiu? Aí o texto diz: e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro, meu Deus. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Foi a parte mais difícil do meu esboço, que eu tive que parar e orar por alguns minutos. Peguei dicionário bíblico para ver concordância, onde tinha texto falando de machado, texto falando de árvore, texto que falava de árvore que flutua, de madeiras que flutuam. Eu falei: Jesus, por que a madeira flutuou? Por quê? Por que Eliseu não falou: suba, machado? Poderia falar. Ele falou, a onça veio e matou. Por que ele não pediu para o machado obedecer e subir? Ele corta uma madeira, lança nas águas e o machado flutua. E ele fala para o moço: pega, pega, pega. E eu parei, eu voltei para o texto. O Espírito do Senhor me trouxe Ageu. O primeiro templo, que era pomposo, cheio de ouro, cheio de glória, foi destruído. O segundo era de madeira, sem brilho, sem riqueza, sem fulgor. E os anciãos estavam chorando, porque o primeiro templo era glorioso, era bonito, era pomposo. E agora o segundo templo era de madeira. E o profeta usado por Deus fala: subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, diz o Senhor. E a Bíblia diz que eles não querem subir um monte e não levar madeira, porque eles estão preocupados com as suas casas estucadas. Eles estavam querendo viver do luxo, da glória. Eles não queriam, meus irmãos, levar madeira. Mas houve uma glória que subiu um monte, levou a madeira crua, e edificou a casa. E o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E a madeira que ele levou era crua, uma madeira que boiava. Olha a frase que o Espírito me deu: a cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. Não importa onde você caiu, e não importa no que você caiu. Se você sabe onde você caiu, e o teu Deus te diz onde, e você mostra, o texto diz: e mostrando-lhe ele. O rio Jordão era um rio turvo, escuro, barrento. Por isso que Naamã não queria. Abana e Farpã, rios magníficos, belos, quase que cristalinos. Vai no roncador e você olha a rua preta, barrenta. A cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. Só a cruz de Jesus tem o poder de levantar um homem morto, caído no pecado, e trazer ele à tona pelo poder do seu Espírito Santo. Só a graça de Jesus pode fazer isso, amado. A madeira boiando é a cruz. É a cruz. É a cruz. E por que ele traz o machado?
à tona. Ele diz: pega você, porque a cruz te levanta, mas agora você, pela graça, tem que dominar aquilo que te dominava. Agora você não pode mais deixar a sua ferramenta soltar. Você tem que olhar para ver se ela está ajustada. Porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora será uma ferramenta nova. Oh, glória! Aleluia! Para dominar o pecado, para dominar a queda, é o mesmo machado, mas agora com a madeira crua, com a cruz, assim que se alguém está em Cristo, nova. E disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, madeira crua, e me segue. Ele foi lá e pegou. O texto diz: estendeu a sua mão e o tomou. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a graça, ele recebeu a misericórdia. Romanos 5:20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ele recebeu o perdão do Senhor. Meu amado irmão, que essa palavra ela possa encontrar pessoas assim, estavam trabalhando em Deus, mas que por algum motivo a ferramenta caiu, não olhou, ele não balançou o machado e viu se o peso da ferramenta estava ali tendo alguma folga. Na empolgação para mostrar serviço para Eliseu, ele já foi batendo. Tinha 50, amados irmãos, filhos dos profetas. Não era cada um que estava com a ferramenta, porque não era fácil ter machado, era custoso, era caro. Então a ferramenta ia passando de mão em mão. Então cada um que ia batendo, o machado ia afrouxando, cada um que ia batendo, o machado ia afrouxando, e as pessoas não paravam para ajustar. Você precisa dar um pit stop na sua vida. Sua ferramenta está frouxa, sua ferramenta está quase caindo. Você está quase caindo nesse pecado. Não caia, ajuste a sua ferramenta. Hoje é noite de você ajustar a sua ferramenta. Se você ainda não caiu, ajusta, não deixa, não perca. Mas se caiu, mostra onde caiu. Aqui, Senhor, aqui, aqui. E Ele vai lançar a cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz que levanta tudo aquilo que está caído, prostrado. Só Jesus pode endireitar o moribundo pecador. Só Cristo, somente Cristo, somente Cristo e nada mais.